Vamos de book tag. Tchan, tchan. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, essa aqui do meio é a Cornélia. E hoje eu vou fazer com vocês a book tag do Um País, Um Livro, que eu vi no canal da Renier. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui embaixo e eu não sei quem criou essa tag, na verdade, mas, bom, os créditos estão dados do melhor jeito possível. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022, então é o quinto vídeo desta primeira semana do ano que eu tô postando um vídeo por dia. Então se você ainda não viu os vídeos dos dias 1, 2, 3 e 4, clica aqui, sei lá, pra ver, tá bom? E se inscreve no canal, porque isso está me dando um trabalho desgracento. Tudo bem, né? Ninguém me obrigou a fazer isso, tô fazendo porque eu quero e porque eu gosto. Mas assim, se você se inscrever, eu vou ficar mais feliz. Eu escolhi fazer essa tag porque eu adoro conhecer outros países. Não que eu seja super rica e saia por aí conhecendo um país por férias, né? Mas uma das coisas que mais me encanta é ver a diferença cultural que existe de um país para o outro, ou mesmo de regiões de um mesmo país. Então, vamos lá para as perguntas e minhas respostas para essa tag. Pergunta número 1. Livro que se passa em um país que eu nunca visitei. Olha, essa aqui, quase qualquer livro. Muitos livros serviam, muitos, porque não visitei muitos países na minha vida, né, meninas, tudo bom? Mas eu escolhi o livro que eu li no começo do ano passado, que é um livro coreano da Coreia do Sul, que é o Por Favor, Cuide da Mamãe. Vou falar a história de todos os livros que eu falar aqui pra vocês brevemente, porque se eu tô indicando é porque eu gosto deles e porque eu acho que você deve ler. Então, basicamente, eu li esse livro em e-book e a capa dele já deve estar aqui. O Por Favor, Cuide da Mamãe é um livro que me deixou muito mais familiarizada com a cultura coreana. E é por isso que eu escolhi esse em específico da Coreia do Sul para essa tag. Eu já conhecia um pouco da cultura coreana, mas eu não sei, parece que esse livro me deixou mais próxima com a cultura de lá. Então, se você gosta da Coreia e tem interesse, leia esse livro. Mas leia sabendo que ele não é um livro tranquilinho, assim. Ele é um livro que te deixa um pouco mal, especialmente dependendo da relação que você tem com a sua mãe. No caso, eu amo muito a minha mãe e no final eu fiquei, assim... Foi difícil, eu liguei pra minha... Literalmente, terminei de ler, liguei pra minha mãe e falei, mamãe, eu te amo, porque esse livro faz a gente pensar na nossa relação com a nossa mãe, em específico. Por quê? E agora vem o sinopse. Sinopse? Resumo. Conta a história de uma idosa, e ela, pelo que eu me lembro, ela tem 3 filhos, mas não lembro muito bem, mas ela vai pra estação de Seul de metrô, que eu nunca fui, né, tá aqui na tag por um motivo, mas deve ser uma coisa muito caótica, se for minimamente parecido com Tóquio, é muito caótico, e essa idosa acaba se perdendo. O acompanhante dela, que é o marido dela, ele entra no trem, né, no metrô, e ela fica do lado de fora, a porta fecha, e ela sai, ela não fica esperando no mesmo lugar, e depois quando ele volta, ela já não tá mais lá. E Seul é uma cidade muito grande, com muitas pessoas, né, uma densidade demográfica muito grande, e eles começam a procurar essa senhora, só que eles não conseguem achá-la. E nisso tem o marido dela procurando e tem também os filhos. E aí a gente vai alternando, a narrativa ela é alternada de 2 jeitos, de narrador e de tempo. Então a gente tem a narrativa desse tempo que ela se perde e a gente tem a narrativa de anos atrás, de quando ela era jovem e cuidava dos filhos. E é nessa narrativa de antes que a gente consegue ver como que é a cultura coreana, como que são as relações familiares coreanas, como que é a vida de uma família que mora em uma casa, assim, que não é na cidade, né? A família não morava em Seul, é um pouco afastado, são aquelas casas maiores, enfim. E a mudança de narrador é porque o foco narrativo fica variando de filho para filho. E eu acho que até o marido dela tem uma hora que também ele é o narrador. Fica um pouco confuso pra gente. Eu não lembro se é porque não fala
quem tá narrando ou se é porque os nomes pra mim eram todos parecidos e eu tenho dificuldade com nomes coreanos. Mas, de qualquer modo, é um livro muito bom, é um livro pesado, é um livro curto. Eu não lembro quantas páginas ele tem, mas ele é curto. E eu super indico pra você, se você gosta de drama familiar, se você gosta de relações mãe e filha, mãe e filhos, se você gosta da Coreia, se você quer conhecer melhor a cultura coreana, que não é a cultura pop. Então, fica aí a indicação. Mas é triste. Pergunta número 2. Um livro que me despertou vontade de conhecer um país que eu nunca tinha tido interesse antes. Pra esse, eu vou colocar, e esse eu tenho físico, eu já li esse livro 2 vezes. Que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro, vocês já devem saber, se você assistiu, tipo, 2 vídeos do meu canal, você já sabe, porque eu falo disso o tempo todo, mas é o meu livro favorito da vida. Eu li ele pela primeira vez no ano retrasado, pela segunda vez no ano passado, e eu ainda não decidi se eu vou ler esse ano de novo, mas ele é sensacional, e ele vai trazer um panorama histórico do Chile, da época da ditadura, um pouco antes, na verdade, vai até a ditadura chilena. Antes de ler esse livro, sinceramente, eu nunca tinha parado pra realmente pensar no Chile. Fora as minhas aulas de história, Pinochet, e é isso aí. Eu, assim, sei a história do que a gente aprende na escola. Mas, assim, não só essa questão histórica, mas a questão de conhecer um pouco melhor como que era a vida no Chile no século XX. E como que deve ser agora? Isso eu já não sei, porque o livro é do século XX, né? A história. Enfim, de qualquer modo, esse livro me fez ter interesse na cultura chilena e no Chile como país, na história chilena. Então, escolhi ele para responder esta tag. Um romance de formação que acompanha 4 gerações de uma família, que é a família Trueba, no Chile, né? Não fala que é no Chile, aliás, esse é um traço bem interessante do romance, assim, a gente percebe que é o Chile por vários outros fatores, mas não está escrito aqui nem o período exato histórico, nem o país exato em que esse livro supostamente se passa. De qualquer modo, é a história dessas 4 gerações, da relação dos familiares entre essas 4 gerações e da relação deles com a história do país. A própria Isabel Allende, que é a autora, ela é prima ou sobrinha, não sei, do Salvador Allende, que é uma figura histórica importante para a história do Chile, que ele era, né, do partido de esquerda que ganhou as eleições, mas aí teve o golpe e a ditadura militar começou no Chile. Então, a autora está diretamente relacionada com todo esse cenário histórico. Claramente, a escrita dela é criticando a ditadura e os extremistas conservadores e tudo mais, mas uma coisa que eu acho sensacional que ela faz, que eu não sei se eu conseguiria fazer se eu fosse escrever um romance que tenha política tão presente assim, ela não pinta os conservadores como extremamente vilões e são 100% malvados, e ela não pinta os esquerdistas, os comunistas daqui da história como perfeitos e tudo mais, mesmo o livro tendo esse caráter que vai para uma mentalidade mais de esquerda. Então, o senhor Trueba, né, que é o avô, que é o conservador mais principal da história, ele também tem humanidade. E ela traz trechos que dá pra gente gostar dele, apesar da gente odiar ele, pelo menos eu odiei ele em tipo 90% do livro, teve aqueles 10%, entendeu? E eu não sei, eu acho que ela faz isso de colocar a humanidade em todos os personagens de um jeito muito homogêneo. E eu não conseguiria fazer isso se eu fosse escrever uma coisa dessa. Então, admiro demais. Todos os personagens são sensacionais. Chama a Casa dos Espíritos porque a personagem principal, ela é médium, ela é clarividente, ela consegue ver, conversar com espíritos e as coisas se mexem na casa, só que isso não é o foco do livro. Então, muita gente já me perguntou se é um livro de terror. Não é um livro de terror, é um livro de drama familiar, romance de formação de família, tá? Não é nem perto de terror, nem de suspense, nem de nada assim, porque tem espíritos e as pessoas ficam confusas. Então, mais uma vez aqui a minha recomendação muito forte para você ler A Casa dos Espíritos. Pergunta número 3. Livro que se passa em um país que eu já estive.
E pra esse, eu vou pegar aqui o 1Q84 do Haruki Murakami. O Haruki Murakami é um escritor contemporâneo japonês. Ele, na verdade, eu acho que atualmente ele mora na Inglaterra. Ele é um grande escritor japonês que faz muito sucesso no Japão, sim, e faz muito sucesso no mundo inteiro. E eu escolhi esse aqui primeiro porque essa edição é maravilhosa e eu precisava de uma oportunidade pra mostrar ela aqui. Gente, essa eu acho que é a edição mais bonita que eu tenho de um livro na minha estante. Ele é capa dura e ele é em inglês, essa edição aqui, né? Então, gente, esse livro aqui, ele na verdade é composto de 3 livros. Aqui estão os 3 juntos, né? Os 3 volumes, mas são 3. Mas assim, se você for ler isso, leia de uma vez. Não é uma série pra você ler o primeiro volume e dar, tipo, vários meses ou vários anos, não sei, muito tempo pra ler os outros. Porque o impacto de você ler tudo isso de uma vez vai ser muito maior e você vai conseguir gostar mais da história. Por quê? Porque é uma história que não é muito linear. Na verdade, ela é bem pouco linear e é confuso. Assim, não vou falar que não é, porque eu sei que é confuso. Pra começar, de novo aqui a gente tem 2 linhas narrativas, 2 narradores diferentes. A gente tem o Tengo e a Aomame. Isso porque eu falo japonês, né? Aomame. Isso. Os 2, então, tem capítulo que é da visão dela e tem capítulo que é da visão dele. E esses 2 personagens, dá pra perceber desde o começo que em algum momento essas 2 linhas narrativas vão se entrecruzar, mas a gente não sabe quando. Pra começar, o título do livro é 1Q84, que é uma homenagem a 1984 do George Orwell. Inclusive tem um certo povo aqui dessa narrativa que é também uma referência à sociedade que o George Orwell narra em 1984. Então tem aí esse paralelo, se você gosta muito do outro livro, leia esse também. Apesar de só as semelhanças acabarem por aí, tá? Na verdade, não acabam, porque isso aqui também é mais ou menos uma distopia. Por quê? Porque 1Q84 é o ano, né, dessa narrativa que se passa em uma realidade paralela. Então, tem o nosso mundo aqui, mas tem também um mundo paralelo, que é onde o ano é esse, né? 1Q84. E nesse mundo paralelo, que realmente não é uma coisa fantástica, sabe? Não é tipo a Terra-média ou Nárnia. Não, é tipo muito parecido com a nossa realidade, só que um pouquinho diferente. Coisas mínimas que são diferentes e as emoções nessa realidade paralela, elas são muito mais intensamente vividas. Um dos 2 personagens, que eu não vou falar qual é, ele acaba indo pra essa realidade paralela e cada um deles vive sua própria vida, só que eles já se conheciam desde pequenos. Nunca pararam de pensar um no outro, lembraram sempre um do outro com carinho e eles vão acabar se encontrando. Mas as circunstâncias são extremamente bizarras, né? A começar por ser uma realidade paralela, mas também porque as histórias desses 2 personagens, especialmente a dela, na minha opinião, é uma história muito legal. A Umame, ela é uma professora de artes marciais que tem um emprego secreto. Eu acho que eu não vou falar qual é pra deixar você curioso pra ler. E ele é um professor de matemática, só que ele é aspirante escritor. E durante a história aqui, ele vai estar tentando fazer esse trabalho como ghostwriter, ou seja, ele vai pegar um livro escrito por uma menina e a história é boa, só que a escrita dela não é. Então o editor dele vai mandar ele reescrever a história da menina porque ele escreve bem, só que ele não tem boas ideias. Então, e eu acho que eu não vou falar mais. Primeiro porque eu não quero dar spoiler, segundo porque eu não lembro direito. Faz muitos anos que eu li esse livro. Ele nasceu. Ele foi publicado em 2009, 2010. Eu acho que eu li em 2013. Algo assim. Então, assim, faz aí consideráveis anos. Eu acho que, inclusive, eu vou reler esse livro, talvez, no ano que vem. 4. Também vou deixar a capa aqui, porque foi um livro que eu li em 2020 em e-book, que é A Mãe do Gorky, Maxim Gorky, da Rússia, né? E, assim, um país gelado, Rússia. Obviamente, o que vem na minha cabeça, em primeiro lugar, é a Rússia. A mãe é
uma história sensacional. O Gorky, ele é um autor russo que ele não é lembrado tanto quanto os outros, mas ele tinha que ser, porque ele escreve muito bem e eu tenho muita vontade de ler outras coisas que ele escreveu. Eu só li A Mãe até agora. E assim, pra todo mundo que eu indiquei e que leu A Mãe, adorou. E eu fico muito feliz. Bom, a história da mãe é a história dessa pessoa, que é uma mulher que é mãe. E ela tá aí na faixa dos 40 e poucos anos, o que pra época já era uma pessoa senhora, uma idosa, né? De 40 anos. E o que acontece? Ela vive num casamento extremamente abusivo, com o marido abusivo dela, que bate nela, etc. E ela tem esse filho. E aí, quando ela tá aí por uns 40 e poucos anos, o marido dela morre. E depois que o marido dela morre, ela renasce. Ela começa a viver de verdade, na verdade. O filho dessa mulher, que chama Pavel, ele é um funcionário de uma fábrica. A gente tá aí na Rússia pré-revolução, tá? E ele começa a perceber que os funcionários da fábrica não são bem tratados e toda aquela coisa de movimento do proletariado da Rússia que a gente já conhece. E ele começa a se envolver com essas pessoas mais ativamente militantes do movimento, e ele acaba sendo o quê? Ele é exilado, ele é preso e mandado pra fora. Só que quando isso acontece, a mãe dele já tinha conhecido os amigos dele, os revolucionários, e a própria mãe, a mãe do título, começa a ter vontade de entrar nessa luta. Então a gente vai ver não só a história de uma viúva que nasce de novo quando o marido morre, mas uma viúva que toma parte como uma personagem extremamente forte em movimentos políticos da Rússia pré-revolução. E é lindo de ver a trajetória dessa mãe. Depois o filho volta, tá? E aí tem várias coisas que acontecem. Inclusive tem alguns eventos históricos da história da Rússia desse período que são retratados aqui dentro da ficção, né? Mas é muito legal. É bom pra conhecer um pouco mais sobre a história da Revolução, pré-Revolução Russa, Revolução Russa. Como que tudo aconteceu, como tudo foi fomentado ali, como que ebuliu. E por que ele é país gelado? Porque a Rússia, porque eles o tempo todo estão tomando chá. Eles tomam chá o tempo todo. Chá, não sei, água quente, porque, sério, todo capítulo alguém pega o samovar pra botar água pra esquentar. E isso me marcou muito na leitura, porque foi quando eu descobri o que realmente era um samovar. E, enfim, leia esse livro no inverno, quando estiver bem frio, e aí você bota um chazinho assim pra esquentar. Isso é top. 5. Um livro que se passa em um país tropical. Eu escolhi o meu país tropical favorito, que é, obviamente, o meu país maravilhoso, perfeito. O Brasil é perfeito, quem não são perfeitos são os brasileiros. Alguns. Mas o livro que eu escolhi, na verdade, é de um lugar do Brasil que eu não conheço, mas que eu já considero pacas, que é a Bahia. Eu escolhi o Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, que é um livro... Vamos ver, olha só. 2010. Sendo sincero, eu não li assim que eu ganhei. Eu devo ter lido em 2012. Mas mesmo assim, ó, já faz 10 anos que eu li esse negócio. Mas eu lembro, assim, razoavelmente da história. E eu, na verdade, quero reler também, ó. Esse e 1Q84 tem que ser relidos. A história se passa em Ilhéus, que é uma cidade ali na Bahia, no litoral. E que eu morro de vontade de conhecer. Morro de vontade. E fala da história de... Bom, eu ia falar que é da Gabriela e do Nassib. Mas, na verdade, o personagem principal dessa história não é nenhum dos dois. É a Bahia mesmo. É a própria Ilhéus. Porque o Jorge Amado aqui, ele vai retratar o período histórico que Ilhéus está passando, que é aquele momento de exportação do cacau, de abertura do porto e da queda dos coronéis. E, bom, 10 anos atrás eu tinha 16 anos, então eu tenho certeza que tem muita coisa que quando eu reler eu vou pegar, que eu não peguei na época, mas eu me lembro que esse livro me deixou muito próxima da cultura baiana, que é uma parte do meu próprio país, então eu gostei muito de ler esse livro, especialmente por causa disso. Mas também, claro, por causa da personagem da Gabriela. Tem gente que cria polêmica aí por causa do jeito sensual do Jorge Amado retratar não só a Gabriela, mas outras mulheres também da literatura dele. E eu não sei, eu acho muito
complicado a gente ficar apontando o dedo para autores que escreveram em 1930, entendeu? É pouco tempo, mas é muito tempo se a gente pensar em mudanças culturais e mudanças de pensamento da sociedade. Então eu prefiro só aceitar a beleza da literatura para não ser anacrônica, mas fica a seu critério. E basicamente a história da Gabriela, que ela não é de Ilhéus, ela chega lá um dia e ela vai tentar trabalhar de cozinheira ou de empregada doméstica para alguém lá do povoado de Ilhéus. E ela vai acabar sendo cozinheira desse cara que é um árabe que chama Nassib. E eles vão ter aí um romance meio problemático, ele é extremamente ciumento. E também tem outros personagens que vão aí dar pra gente claramente o panorama histórico. Tem os coronéis, tem um cara que exportava cacau e ganhava muito dinheiro. Então, é um romance, não é um romance histórico, por classificação de romance histórico, mas pra mim ensinou muita coisa de história. E, bom, tem muito drama. Eu lembro, nossa, as meias pretas. Se você já leu, comenta aqui embaixo se você lembra das meias pretas, porque aquela cena ficou marcada muito na minha memória. E também os aspectos culturais que esse livro vai trazer sobre Ilhéus, sobre a cultura, não só local, mas a cultura da época, assim, a relação das pessoas com o crime, a visão do que a mulher representava para a sociedade na época. Próxima pergunta. 6. Livro que deu ainda mais vontade de conhecer um país ou um lugar. E eu vou colocar aqui Os Maias, que foi um dos meus favoritados de 2021. Os Maias me deixou com muita vontade de conhecer um lugar específico de Portugal, que é Sintra. Porque os personagens aqui, muitas vezes, eles vão pra Sintra. Porque parece, né? Bom, Portugal tudo é perto, né? Portugal é desse tamanho. Mas parece que Sintra é muito perto de Lisboa, que é onde a história se passa. E eles ficam indo pra lá como se fosse Petrópolis, em alguns romances do Machado de Assis, ou de outros autores que escreveram no século XIX no Brasil, né? Que eles iam pra Petrópolis pra passar, sei lá, o fim de semana. E aqui dá essa impressão que a elite, né? Claro, pegava, assim, uns dias de folga pra ir pra Sintra. E aí tem a estrada de Sintra. E, sério, tem uma parte aqui que eles ficam literalmente falando como é linda a estrada de Sintra. E me deu muita vontade de conhecer Sintra. Se você já foi pra Sintra, coloca aqui embaixo se vale a pena ou se eu só tô me iludindo por causa do livro, tá bom? É um livro de 1866. Realismo português. O Eça de Queiroz vai contar a história de dois personagens principais, que é a Maria Eduarda e o Carlos Eduardo. É Maria Eduarda? Nossa, já nem lembro. Mas são esses dois personagens e eles vão se conhecer e eles vão aí criar o interesse um pelo outro. Só que não é tão simples assim, porque tem história da família dos dois que a gente vai resgatando, a gente vai vendo, na verdade, a história, especialmente da família do Carlos, desde o começo, e a gente sabe que tem alguma coisa ali que vai acontecer, que talvez não vai acontecer, e a gente fica nervoso, e eu não vou falar o que é, mas é um dramão, assim, sinceramente é um dramão. Tem drama familiar, drama romântico, costumes da burguesia portuguesa. Basicamente isso. Eu não vou falar mais nada. Eu tenho muito medo de dar spoiler, gente, mas... E os Maias. Próximo. Tá acabando, prometo. Personagem que fez uma road trip. Gente, eu fiquei, sério, muito tempo pensando na resposta pra essa pergunta. Porque eu não sei. Road trip é um conceito que... Eu não sei o que essa pergunta quis dizer com road trip. Assim, o tipo de road trip que eu imagino lendo isso é o tipo que tem, por exemplo, no livro Cidade de Papel, do John Green. Mas é um livro que eu não gostei, então eu não vou indicar ele aqui. Então eu fiquei pensando. Aí eu até peguei dicas com uma amiga minha e a gente pensou em 3 personagens que fizeram road trips. Só que é meio forçado, mas fizeram. Seria o Frodo, detesto o Frodo, seria o Ulisses e o Enéas. Né? O Frodo do Senhor dos Anéis, o Ulisses da Odisseia e o Enéas da Eneida, que inclusive tá aqui, esse rosinha aqui.
E todos esses fazem road trips. Só que parando pra pensar, o Enéas e o Ulisses não é bem uma road trip, é mais uma sea trip, porque eles vão pelo mar muito tempo, né? Então eu acho que seria forçar demais falar deles. O Frodo, ele vai andando pela montanha, né? Não é bem uma road trip. Não sei, pra mim road trip tem que ser com carro. Pra responder de fato a tag, eu acabei pegando A Garota que Não Se Calou, que é um livro que eu li muito recentemente, que foi enviado pra mim pelo grupo editorial Record, né? A Verus é um selo da Record. E isso aqui também é forçar um pouco, porque na verdade a personagem principal faz uma road trip, que é a road trip que leva ela da aldeia que ela nasceu na Nigéria para Lagos, que é a capital da Nigéria. E essa road trip que ela faz, na verdade ela tá mudando de cidade, né? Então, ela não volta para a aldeia dela. Graças a Deus ela fica em Lagos e vai ser uma viagem muito importante para a personagem. O nome da personagem é Adune. É muito fofo esse nome, eu adorei. Adune, muito fofo. E, como eu já disse, ela mora numa aldeia, na Nigéria, acontecem umas coisas e ela precisa fugir de lá, senão ela pode morrer. Então, ela acaba conseguindo aí uma pessoa pra levar ela pra Lagos pra tentar ganhar a vida de outro jeito. O que diferencia a Adune de outras personagens, outras pessoas, é que ela tem esse grande, intenso desejo de se educar. Antes da mãe dela morrer, a mãe dela dedicava a vida dela para educar a filha e passou para a filha essa ideia de que a educação é o centro do que pode mudar a sua vida. Então, a menina continua tendo esse pensamento e faz de tudo para conseguir estudar. E é muito bonito. É uma história muito tocante e cativante. A Adune, ela é uma personagem legal, a gente gosta muito dela cada vez mais ao longo do livro. E é bonito, assim, é uma história de superação. Tem um post meu no Instagram falando por que eu dei 3 estrelas pra esse livro. 3 estrelas pra mim é uma nota boa, como eu tô falando, o livro é bom. Mas eu vi alguns problemas que me incomodaram um pouquinho, que eu coloquei lá. Mas de qualquer modo, leia para tirar suas próprias conclusões, inclusive porque muita gente amou esse livro. Então, vale muito a leitura. Ábida 8. Livro que se passa dentro de um avião, carro, trem ou navio. Aqui eu escolhi a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é o único romance escrito pelo Edgar Allan Poe, que é o meu escritor favorito, ou se não um dos. O Poe, ele viveu de 1809 a 1849 nos Estados Unidos. Ele é um nome muito importante da literatura estadunidense. E esse livro que eu tô falando, a capa já deve estar aqui, porque eu li emprestado da biblioteca. Ele lançou em 1838. E tem muitos aspectos desse livro que me fazem amar ele. Assim, primeiro, tem esses aspectos grotescos e psicológicos, de terror psicológico da narrativa do Poe, que é o que eu mais amo nele, na escrita dele. E se passa num navio, que desses daqui da tag que eu falei, eu adoro livros que se passam em navio, é o que eu mais gosto. Sempre que eu vejo que tem uma viagem de navio, eu fico animada pra ler. Não sei, eu nunca andei de navio, gente, não sei porquê, mas eu sou assim. E mesmo eu não sendo a maior fã do mundo desse gênero que é aventura, tipo Tom Sawyer, Huckleberry Finn, eu não tenho muita vontade de ler isso, porque essas coisas, história de muita aventura me incomoda, não sei, não gosto muito, é que nem fantasia. Mas aqui, apesar de ser sim uma aventura desse menino que é o Pym, que ele acontece várias coisas, mas ele acaba entrando num navio escondido e aí começa um motim no navio e ele se junta com 2 outras pessoas que estão nesse navio para liderar o motim e muita coisa grotesca acontece, morte e isso e aquilo e tempestade. Tem uns easter eggs, umas curiosidades sobre o jeito que essa história foi publicada. Eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro só, então não vou falar muito agora. E por fim, 9. Um livro que se passa em um lugar que você queria estar agora. E eu fiquei pensando porque a gente tá em janeiro. Eu não vou escolher nenhum livro de hemisfério norte, porque detesto frio, não queria estar lá agora, não queria. Tô muito bem aqui no Brasil, com os meus 30 graus.
e não queria estar em lugar nenhum. Mas aí eu pensei, esse aqui não é um país, é um lugar que você queria estar agora. E aí eu pensei que tem um lugar de um livro que eu li que é A Ilha, do Aldous Huxley, que é uma utopia. E essa ilha, né, eles vivem lá um governo que é tipo utópico, ou seja, ele é perfeito. E é muito interessante. A escrita não parece tanto ficção, parece vários ensaios, parece que os capítulos são ensaios falando de personagens, mas basicamente falando como funciona esse governo utópico da ilha, por que é tão perfeito, o que acontece em educação, saúde e tudo mais. Então é uma leitura um pouco cansativa, mas ao mesmo tempo muito interessante. E esse lugar, tipo essa ilha, gente, Pala chama a ilha, tá? Eu queria estar lá agora. Primeiro porque era uma ilha num lugar que não faz frio. Segundo, que tem um troço lá que as pessoas tomam e eu queria muito provar. Que é muita viagem. O Aldous Huxley só viajava, né? Eu adorei. É muito bom. Leiam o livro pra tirarem suas próprias conclusões e depois fala pra mim se vocês também ficaram com vontade de ir pra Pala. Gostaria muito de conhecer a ilha, porque tudo lá funciona, né? E assim, não existe lugar, por isso que é utópico, né? E é claro que eu gostaria de conhecer. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da tag, me perdoam eu ter falado muito, mas em vez de só responder os livros, eu gosto de fazer tag falando deles e falando por que eu tô indicando, senão parece uma coisa meio vazia. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou das minhas indicações, se você já leu algum desses, se você ficou com vontade de ler algum, por favor. Sério, por favor, comenta, eu fico muito feliz quando as pessoas comentam, sério. Mais do que o like, mais do que os inscritos. Eu gosto dos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até a próxima, até amanhã e fiquem na paz.